Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a urbanização no Brasil e no mundo, beleza? É um conteúdo do segundo ano. A gente vai começar um pouco falando sobre a história das cidades, né, o processo de formação das cidades e as cidades e as suas funções, tá? A cidade ela pode ter várias funções urbanas. Pode ser uma função administrativa, pode ser uma função religiosa, tá? Então depende do tipo de cidade, depende de como ela está inserida no processo na sociedade. Mas aqui a gente vai ver mais as funções históricas, né? Como historicamente as cidades se formaram e como elas evoluíram até os períodos atuais. Então as primeiras cidades elas datam na Idade Antiga de 3000 a.C. Surgiram ao longo dos vales dos rios Tigres e Eufrates inicialmente e depois no Vale do Rio Nilo, que é a representação que a gente tem aqui. Já na Idade Média, também conhecida como a Idade do Renascimento das cidades, as cidades se formaram dentro, né, ao redor dos castelos, das muralhas, tá certo? Para ser protegidas dos invasores. No século XVIII, a gente vai ter a cidade já atrelada ao processo de industrialização. A industrialização e a urbanização são processos gêmeos, né? Eles se desenvolvem ao longo do mesmo tempo. Nessa imagem aqui a gente consegue ver do lado esquerdo as torres, né, a fumaça provida da indústria, que vai caracterizar esse período. No século XIX já começa a surgir uma ideia de uma cidade mais funcionalista, tá certo? A gente vai ter a ideia das cidades jardins. Então aqui a gente tem um projeto de uma cidade de população de 32 mil habitantes, onde consegue se perceber, né, a divisão das áreas para a produção e para a moradia da população. Já no século XX, a gente tem a urbanização funcionalista, né? O urbanismo funcionalista. Um dos grandes principais exemplos disso é a cidade de Brasília, que é uma cidade planejada, né? Ela foi planejada e construída separando as funções. Então a gente vai ter o setor de bancos, a gente vai ter o setor hoteleiro. Então é uma cidade já característica do século XXI. No Brasil, o processo de urbanização esteve sempre atrelado aos ciclos econômicos, né? Então, a urbanização brasileira é uma urbanização tardia, né? Está associada à industrialização também tardia. Essa urbanização, as cidades não estavam preparadas para receber a população que migrou do campo. E aí a gente vai ter o que a gente chama de inchaço urbano. É fácil perceber isso na cidade, quando a gente olha nessa imagem aqui, a gente consegue ver os prédios de alto padrão, ao lado deles uma favela, né? Então é muito fácil perceber essa dicotomia, essa divisão na cidade a partir da análise da paisagem. Do outro lado a gente vai ter aqui o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, né? Que foi concebido para adaptar espécies de outros países para serem produzidas no Brasil. Tá uma paisagem muito bonita dentro da capital do estado do Rio de Janeiro. Associado ao processo de crescimento das cidades, a gente tem o processo de conurbação, é quando a cidade ela cresce e extravasa o seu limite territorial, né, se juntando, se unindo com as cidades vizinhas. E aí a gente vai ter o processo de conurbação. Aqui a gente tem um mapa e do lado direito a gente tem uma imagem de satélite, mostrando como é esse processo de conurbação. São Paulo, né? A metrópole São Paulo. Então, quando a gente fala São Paulo, capital é uma cidade. Quando a gente fala Grande São Paulo, a gente está falando da região metropolitana de São Paulo, tá? Então, aqui a gente consegue ver o estado de São Paulo sendo destacado do Brasil. Dentro do estado de São Paulo, a gente destaca a região metropolitana de São Paulo e depois o município de São Paulo, tá certo? Esse desenvolvimento da cidade, quando ela cresce e se encontra com as outras, não é possível ver a divisão da cidade na paisagem. Então pode ser que a divisão de um município para outro seja uma rua. E aí a gente tem fenômenos bem interessantes. Quando tem um feriado municipal, de um lado da rua o comércio está fechado, do outro lado da rua o comércio está aberto, né? Porque o limite do município é a rua. Então, é um limite muito interessante, né? Para a gente perceber. Porque quando você sai de uma cidade para outra, você não percebe, porque você está dentro de uma mesma grande cidade, que é a área metropolitana. Mas nós temos as regiões metropolitanas do Brasil. Então percebamos
que nós temos regiões metropolitanas espalhadas por todo o território nacional, tá certo? Umas áreas com maior, outras áreas com menor intensidade. Esses municípios que estão interligados na região metropolitana, por que interligados? Porque eles vão ter que ter o mesmo serviço de transporte, o mesmo serviço de água, o mesmo serviço de coleta de lixo, porque um município interfere diretamente no outro. Não existe uma divisão clara de qual é o município. Então os serviços têm que ser integrados, principalmente aqueles serviços de suporte à qualidade de vida da população. Em Sergipe também a gente já tem a região metropolitana de Aracaju. No livro de Vera Lúcia Alves Franças, ela fala de Aracaju, uma cidade em estado de metropolização. E aí, nessa imagem, a gente percebe ter lá Aracaju, Barra dos Coqueiros, Socorro e São Cristóvão, integrando a região metropolitana, tá certo? Se a gente for lá para a UFES, no campus Rosa Elze, a gente fala que é a UFES Aracaju, mas ela está localizada em São Cristóvão, tá certo? Então, o que divide Aracaju e São Cristóvão é aquela ponte ali, beleza? Então, a gente já pode falar em uma região metropolitana, ou pelo menos em processo de formação metropolitana em Sergipe. A hierarquia e a rede urbana. As cidades elas têm uma hierarquia, uma comanda a outra. As cidades maiores comandam as cidades menores. Essa hierarquia ela se apresenta. Quem é a cidade maior? Aquela que exerce maiores funções urbanas. Que é uma função urbana? Vou dar um exemplo: uma rodoviária, tá certo? Uma ótica, um médico. Então, são serviços urbanos, né, que ajudam a ampliar a massa de funções urbanas. Então, se você precisa de um médico generalista, você vai, em qualquer cidade você vai encontrar. Mas se você precisa de um médico especialista numa cirurgia de coração, você só vai encontrar nas cidades maiores. Tá? Rodoviária, praticamente você vai encontrar rodoviária em todas as cidades. Mas aeroporto a gente só vai encontrar em cidades maiores de porte regional. Então, quanto maior a hierarquia, maior a quantidade de serviços oferecidos pela cidade. Beleza? No Brasil, a gente vai ter, algo em torno de 5.500 e poucas cidades. Elas são divididas na hierarquia em 5 unidades. A metrópole, a capital regional, o centro subregional, o centro de zona e o centro local, que é aquela cidade que só influencia no seu próprio interior. Tá certo? A metrópole, a gente vai ter a grande metrópole nacional, que é São Paulo, com quase 20 milhões de habitantes. Metrópoles nacionais, Rio de Janeiro, Brasília. Metrópole, Manaus, Belém, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, com mais de 1 milhão de habitantes. Tá certo? A gente vai ter as capitais regionais com uma média de 955 mil, regional A. Regional B, com média de 435 mil habitantes. Regional C, com 250 mil habitantes. Tá? Até os centros locais, que só tem até 10 mil habitantes. São 4.473 cidades no Brasil que têm menos de 10 mil habitantes. A rede urbana. A rede urbana é justamente a conexão dessas cidades, como essa conexão se dá, essa ligação, essa interdependência das cidades. A gente consegue ver nesse slide a interdependência da rede urbana do estado de São Paulo. São Paulo, a grande metrópole nacional, depois a gente vai ter capital regional, depois nós vamos ter capital regional B, capital regional C, até os centros de zona. As cidades do século XXI, alguns termos que a gente precisa estar lembrando. Megacidade, que são cidades com até 10 milhões de habitantes, Nova York, Beijing, Nova Delhi, Calcutá. Nós já temos a metacidade, que superou 30 milhões de habitantes, que é Tóquio, no Japão. Cidade global, agora sim, não leva em consideração o tamanho, não é as que tem mais de 10 milhões, mas as que tem mais conexões. Então, quais são as características da cidade global? A presença de centro universitário, a presença de bolsa de valores, essa é um grande marco da cidade global, a presença da série de empresas multinacionais. Então, isso caracteriza uma cidade global. Já uma cidade mundial, a gente vai ter o exemplo de Manaus, que ela representa não só a parte da Amazônia brasileira, mas toda a Amazônia sul-americana.
que tem ligações com várias outras regiões do mundo. Então passa a ser uma cidade mundial. A megalópole. O processo de formação da megalópole é quando a gente tem a junção horizontal de duas metrópoles, tá? Então, duas regiões metropolitanas cresceram tanto que se encontraram formando uma megalópole, tá certo? As mais famosas, Bosch nos Estados Unidos e Tokaido, que é Tóquio, e Hokkaido no Japão. Tá? Mas a gente já pode ver nessa imagem o processo de formação da megalópole brasileira, que é o eixo Rio-São Paulo. A macrocefalia urbana, né, a grande concentração de pessoas nas grandes cidades que vai gerar os problemas como a violência, a degradação do ambiente, né, o desemprego, a submoradia. Esses são os aspectos da macrocefalia urbana, presente principalmente nas regiões nos países mais pobres. Tá? A nossa referência para essa aula de hoje é o nosso livro didático, tá certo? Leitura e interpretação. Um grande abraço a todos.